bem, bom dia a todos. Bom dia ao professor José Ernesto de Favre. Bom dia ao professor Palomino, Luiz Palomino Bolívar, Universidade do Contestado. Bom dia, professora Cíntia Neves Godoy, lá da Unialfa, né, e que participa aqui do grupo de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional. Nessa manhã nós estamos dando continuidade aos diálogos em torno do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, coordenado aqui pelo professor José Ernesto de Favre, ilustre pesquisador e conhecedor profundo da obra, do pensamento e até da vida de Álvaro Vieira Pinto. E no dia de hoje, então, o conceito que está em discussão, em diálogo aqui, é o conceito de desenvolvimento, em Álvaro Vieira Pinto, e, evidentemente, outros aspectos que podem ser colocados em discussão advindos dos encontros anteriores. Favre, seja bem-vindo, a palavra está com você. Muito bem, bom dia, é sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando conhecimentos, tá? Para que possamos avançar no nosso modo de pensar e de dar, de certa forma, uma contribuição para o desenvolvimento nacional. Por questões didáticas, a gente vai rememorizar, rever o que nós abordamos anteriormente, no encontro anterior, porque estamos na metade de uma abordagem. E essa abordagem nós a intitulamos Conceito de Desenvolvimento Nacional. Essa concepção, no encontro anterior, nós estávamos colocando que a origem do conceito de desenvolvimento surge do ISEB, inspirado pela CEPAL, tá? Um desenvolvimento de dentro para fora, endógeno, e não de fora para dentro. Também estávamos colocando todo um contexto referente a esse conceito e acabamos definindo o desenvolvimento não como um fenômeno endógeno, exógeno, mas um fenômeno endógeno, ou seja, a Revolução Industrial Nacional para suprir necessidades dos indivíduos e da nação. Tem de partir sempre de desenvolver-se de dentro para fora, e não ao contrário. Isso significa não isolar o país do mundo global, mas colocar-se com autonomia e soberania como parceiro dos países desenvolvidos. Também abordávamos os fundamentos do desenvolvimento nacional. Esse fundamento do desenvolvimento nacional você encontra na ideologia, tá? Como projeto de libertação da nação subdesenvolvida, tá? Porque, segundo Álvaro Vieira Pinto, sem ideologia não há desenvolvimento. E daí nós trabalhamos ali dentro várias ideias, tá? De desenvolvimento, ideias força, basilares, tá? Para entender com um pouquinho mais de profundidade a questão do desenvolvimento. Só vou dar um exemplo: o Processo Nacional de Desenvolvimento será conduzido pela ideologia do desenvolvimento, que consiste num conjunto de ideias que, desdobradas em políticas, proporcionam à comunidade nacional superar o espírito inautêntico de uma consciência alienada, produzida pelo fenômeno colonialista nacional e internacional. Em seguida, nós abordamos as contribuições da educação, porque essa ideologia precisa circular no meio das massas, porque a ideologia tem origem nas massas, e a ela deve se voltar como processo de compreensão das reais condições e estado em que a massa oprimida se encontra, né? No sentido de fazê-los compreender desta situação caótica que traz
ou subdesenvolvimento. E aí, então, nós colocamos que a educação assume o papel de sujeito da mudança da condição social e material desumanizante e subdesenvolvida das massas como processo de formação da consciência crítica, orientadora e condutora do quê? Da compreensão ampliada e aprofundada das condições reais em que as massas se encontram. E aí nós encerramos o último encontro com um questionamento realizado pelo professor Sandro e que me fez debater um monte sobre os escritos de Álvaro Vieira Pinto, onde o professor Sandro nos indagava sobre o conceito de poder em Álvaro Vieira Pinto. E aí eu vou aproveitar a resposta para responder também qual é o ponto de partida para se implementar um desenvolvimento nacional que o professor Palomino nos colocava no último encontro. Afinal de contas, por onde é que a gente vai pegar essa questão? E aí eu fiquei pensando aqui, e o que eu vou colocar agora é por minha conta, porque o Álvaro não faz referência expressa, direta, ao conceito de poder, mas a partir das reflexões e das análises de Álvaro Vieira Pinto, nos permite afirmar que o poder encravado de modo indireto no pensar de Álvaro Vieira Pinto, reside na relação direta e imediata entre a consciência e a realidade objetiva, tanto a nível nacional quanto a nível regional. Isso produz algumas consequências. Tá? Qual é a consequência que isso produz? É a construção da consciência nacional crítica. E isso gera no plano do pensar, tá? Gera uma atitude de indignação das massas sobre a realidade concreta das contradições materiais subhumanas que essa classe oprimida está inserida. Então, quer dizer, a indignação é o quê? É a percepção de si e da realidade, tá? Que gera uma consciência, de um lado, pessoal, ligada ao nível regional das condições de vida que são impostas às massas. E, por outro lado, gera a autopercepção das condições nacionais que são impostas e que aperfeiçoam a desqualificação da vida do oprimido, do lugar em que ele se encontra. Quer dizer, ao mesmo tempo, tá, há uma inferência da compreensão das condições materiais subhumanas, tanto a nível regional quanto a nível nacional. Isso gera força, mas não é uma força individual, é uma força coletiva capaz de se desdobrar em vontade de luta para a libertação nacional e regional das precárias condições que o indivíduo e a coletividade, a comunidade se encontram. Isso, havendo essa compreensão, essa autopercepção das condições, o indivíduo se revolta. Tá? Revolta aqui precisa ser entendida como
revolução. Tá? E o que é revolução para Álvaro Vieira Pinto? A revolução implica numa transformação qualitativa da consciência, simultaneamente a mudança das condições sociais do modo de trabalho. Isto é, o deslocamento do centro de poder político para as massas, a fim de que possam alterar o regime de produção material da existência. E dessa forma libertar o país da produção alheia às necessidades nacionais. Capite? Então, nessa perspectiva, o que significa revolução? É o reajustamento do modo de pensar aos novos aspectos que a realidade se apresenta e acaba definindo as condições sociais de sobrevivência. Se conduz à quebra de valores e à substituição de conceitos. Isso não deriva da intenção arbitrária, causal do espírito, pois se assim fosse, não passaria de uma revolução metafísica, imaginária. A revolução tem muitas vezes, por seu maior inimigo, sabe quem? O revolucionário. Esse revolucionário, na maioria das vezes, é uma figura característica do cenário político dos países atrasados. É um tipo emocionalmente instável, de sangue quente, agitado, capaz de desencadear movimentos sociais que não sabe por que se processam, nem mesmo como dirigir, porque não agem em obediência à representação correta do curso da história da realidade. Torna-se necessário, dessa forma, mostrar que a verdadeira revolução é a de ordem objetiva. Está sendo preparada, executada ao longo do tempo pela comunidade de forma gradativa, que se vota ao trabalho de superar o subdesenvolvimento. E dessa forma, eliminar a exploração das massas e extinguir as servidões internacionais que oprimem o país, nela colaboram até mesmo aqueles que menos sonham com a revolução. Então, a autopercepção e a autocompreensão da realidade regional e nacional motiva o indivíduo a comprometer-se com as lutas sociais para o desenvolvimento nacional. E o movimento nacional é um processo. Portanto, a força e o poder está em quê? Na construção de uma consciência relacionada diretamente à realidade que o sujeito está inserido. Então, a ação revolucionária objetiva, ela é sempre precedida pela formação da consciência. Essa formação da consciência que dá poder e poderes às massas. Né?
pela coparticipação coletiva, no querer de forma simultânea, quando transforma a sua consciência, concomitantemente, essas massas vão à luta para a mudança radical das condições sociais do modo de trabalho. Quer dizer, essa percepção de que eu estou na condição de explorado, eu compreendo como esse mecanismo acontece, obviamente vou me engajar numa luta, e aí está o poder das massas, numa luta coletiva, consciente, tá? E histórica, evolutiva, para conquistar condições melhores de vida. É aí que entra o quê? A dimensão qualitativa do sistema econômico de um país. Que até agora nós apenas temos a dimensão quantitativa de exploração do quê? Do capital externo que vem aqui buscar os bens para satisfazer as suas necessidades e melhorar lá na metrópole as suas condições de vida. Enquanto que as massas, quando perceberem que é possível realizar esse processo a nível nacional para melhorar as suas condições de vida, vão partir para a luta, sem dúvida nenhuma. E essa ação de libertação, ela é uma ação pessoal engajada numa comunidade local. Dito isto, então, isso implica no deslocamento, gente, do centro de poder político para as massas. Mas isso não se dá de uma forma mágica, né? Se dá pelo processo de formação da consciência. E principalmente a consciência crítica dentro daquelas características que nós abordamos no encontro anterior. Que a consciência não é passiva, ela é ativa, ela é objetiva, ela é histórica, ela é racional, ela é nacional e assim por diante. Então, isso implica no deslocamento do centro de poder político para as massas, que altera o regime de produção, libertando o país das pressões externas para salvaguardar interesses alheios à nação que o trabalhador está inserido. Com isso implica em comprometimento das massas com a compreensão dos acontecimentos nacionais e regionais, gerando atitude de indignação, isto é, potência de vontade na participação dos movimentos de libertação nacional. Hoje, por exemplo, temos um nível de consciência ingênua altamente vivido no Brasil, que produz a inércia das pessoas. Cada um fica passível, isolado, no seu canto, e isso impede que as massas se mobilizem pelo fato de não terem consciência para onde conduzir um movimento de transformação do país. Ou seja, o governo toma as decisões sozinho, realiza as ações, e mesmo que essas ações vá contra as necessidades e a qualidade de vida da população, a população fica inerte. Ela está perplexa, mas não sabe o que fazer. Isso é indicativo de falta de consciência crítica, ou seja, uma profunda consciência ingênua no meio social brasileiro hoje. Então, nesse particular, se efetiva entre as massas a relação entre realidade nacional e consciência social, cujo o resultado é o processo histórico de ascendência da nação subdesenvolvida para a condição de sociedade desenvolvida, mediante sua capacidade organizativa
de movimento social para a libertação. Um outro ponto interessante a ser colocado na questão da revolução, tá? A revolução é um modo de ser da ação coletiva para transformar o país subdesenvolvido, desumanizante, para um país desenvolvido, humanizado. A consciência crítica da realidade tem de ser compreendida como uma relação dinâmica de encontro entre consciência e realidade nacional ou regional, que resulta uma ação coletiva unificada das massas nacionais para alterar o modo de produção material da existência, com o fim de gerar dimensão qualitativa ao sistema econômico nacional para elevar a qualidade de vida da nação e o nível social da consciência crítica. Capite? Então, nessa perspectiva, a consciência é sempre, diz Álvaro Vieira Pinto, sempre reflexo da realidade, mas com um caráter dialético desse reflexo, aparece inevitavelmente sua condição conjuntural. Leva-nos a distinguir dois aspectos possíveis. O primeiro, o processo econômico está sendo conduzido de modo inautêntico e alienado. Tá? É o caso em que a consciência se vê impelidamente ajustada, porque reflete um processo inautêntico de se tornar fonte do projeto autêntico. Entende? Outro aspecto. Caso é aquele em que a consciência, refletindo um processo econômico e cultural autêntico desalienado, embora às vezes constituído de um estado de penúria e ignorância, antecipa-se a realidade por meio do projeto que concebe. A consciência, em vez de estar retardada, adianta-se em relação ao estado efetivo da realidade que reflete em si. Então, aí está o fundamento, diria assim, do poder que as massas possuem para tornar-se uma massa ativa, comprometida na ação comum para superar a condição desumanizante do subdesenvolvimento. A consciência de natureza revolucionária significa um ato de pensamento dinâmico para compreender o atual estado da realidade, que também é dinâmica, para anunciar as transformações necessárias à conjuntura nacional, através da organização de movimentos nacionais, com o fim de realizar pressão sobre o sistema político, com o fim de superar as contradições sociais que consolidam o processo de desumanização da maioria. E afirma Álvaro Vieira Pinto: a revolução possui um só e mesmo conteúdo em todos os momentos históricos. Ela não possui, tá? Desculpe se eu esqueci ou não. Ela não possui. A revolução não possui um só e mesmo conteúdo em todos os momentos históricos. Mas, conforme a fase de determinado processo social nacional, deve perguntar pelo que em tal fase constitui a revolução possível. Aquela que, justamente por ser possível, é no momento a necessária. Capite? Então, o que eu fiz essa explanação sobre a revolução? Partindo
de que é preciso mudar o pensamento das pessoas. Tá? Para que isso? Para que no plano da ação, a revolução do pensamento provoque um despertar no agir nacionalista das massas, unificando na forma de movimentos nacionais pela libertação da situação de oprimidos, para forçar, pressionar a mudança da conjuntura nacional opressora. Quer dizer, hoje, por exemplo, nós temos aqui, na atual circunstância do Brasil, a desarticulação completa da classe trabalhadora. Né? Então, deixa eu ver aqui. Então, não há mobilidade nacional para realizar as políticas de pressionar que as decisões sejam outros e que os caminhos da economia sejam outros. Bom, a ação e relações críticas vivenciadas, praticadas no coletivo nacional, devem estar em conformidade com o nível de consciência crítica que o indivíduo e a massa possuem da realidade nacional. Então, o poder não é como Foucault. Foucault simplesmente diz, tá? Para a gente frear o poder de sujeição do indivíduo, é preciso transgredir e sabotar, imperar a máquina para que ela não funcione. Entende? Mas o Álvaro já entra, por isso que há uma incompatibilidade no pensamento de Álvaro Vieira Pinto com o de Foucault. Nada a ver, porque o Foucault defende o sujeito, o sujeitado, relações de poder, etc, etc. E o Álvaro já consagra a dialética histórica e a teoria da consciência. Se não fosse essa obsessão do Álvaro, a gente até poderia dizer que ele teria uma veia Foucaultiana, mas isso não dá para a gente afirmar devido à defesa enfática que ele faz da dialética e da consciência. Então, esse movimento de poder das massas, tá? Implica em quê? Em superar historicamente as contradições gerais e específicas enquanto processo próprio de cada fase histórica no desafio do melhoramento qualitativo das condições de vida das massas. Ou seja, dentro de cada fase histórica, por isso que a consciência crítica assume um papel fundamental. Dentro de cada fase histórica, temos contradições principais. Mas não só são contradições principais de capital e trabalho, modo de produção e assim por diante. Tá? Existem também contradições secundárias que precisa também fazer digamos assim, entre aspas, revoluções para superar essas contradições secundárias. Então, o processo de melhoramento da qualidade de vida das massas se dá pela coalizão de classes orientadas por uma consciência de caráter eminentemente crítico. E uma consciência crítica se faz com as seguintes características. Ela deve ser uma consciência que preza pela objetividade, pela ação. Não é uma consciência pacífica. É uma consciência que perturba, que traz a indignação e a vontade de agir. Ela é histórica. Por quê? Porque a consciência crítica
está comprometida com a compreensão dos fatos e acontecimentos dentro de uma etapa histórica. Mas ela não se aninha, não se acomoda só ali. E sabemos que a história é feita de etapas de história, de acontecimentos. E assim que muda a fase histórica, também mudam as contradições. Por isso que a revolução é sempre algo dinâmico, que manda empreendimento de energia, de vontade de agir para superar as contradições. Essa consciência ela tem que ter uma visão da totalidade, tá? Mesmo sobre a região, que é uma visão parcial, ela tem a sua visão de totalidade sobre a região, que incorporada numa visão de totalidade nacional, ela abrange uma dimensão mais ampla e mais profunda. Ela está baseada na liberdade, essa consciência, mas não uma liberdade do espírito como queriam os existencialistas, mas uma liberdade enquanto atitude diante do mundo. A liberdade enquanto uma ação, um agir, porque se você age, você se sente livre. A liberdade não está no pensamento, a liberdade está no processo pelo qual você age sobre o mundo com os outros. E a nacionalidade sempre pensar e agir de acordo com o contexto e o território em que estou vivendo. Por isso, o conceito de poder, tá, é um processo de movimento da consciência que define o seu conteúdo, que vai se alargando na medida em que a ciência, a universidade, a escola realizam o encontro permanente entre essa consciência e a realidade objetiva, para que as massas aprendam a pensar sobre si, a pensar sobre a realidade, para compreendê-la em amplitude e profundidade, cujo o resultado é o conhecimento crítico que qualifica o comprometimento e a responsabilidade individual na luta coletiva da participação das massas na conquista de uma elevada qualidade de vida. Aí está o poder, né? Que é o poder de pensar criticamente e de um agir conscientemente com finalidade definida. E com essa finalidade definida, é agir para superar as contradições no contexto social, tá? E superar todas aquelas condições de condições desumanas que o indivíduo está vivendo naquela fase histórica. Então, Sandro, eu quis apenas fazer aqui uma breve reflexão sobre a questão que você levantou no último encontro. O conceito de poder em Álvaro Vieira Pinto passa por esse processo, tá? E necessariamente tem que ser um processo objetivo. Objetivo no sentido de fazer com que o pensamento se encontre com a realidade para suscitar níveis de conhecimento cada vez mais superiores sobre o que somos e fazemos no coletivo. E então ficou para hoje o quê? Ficou para hoje a questão do desenvolvimento, quarto ponto, desenvolvimento nacional e os problemas regionais. O Favre, me permita apenas uma pergunta, um questionamento que durante a tua fala vai suscitando, né? Como é que o Álvaro Vieira Pinto, ou como podemos pensar isso a partir do Álvaro Vieira Pinto?
O que, de todo modo, me parece que essa consciência das massas, ou esse encontro das massas com a realidade, que gera uma determinada consciência e que pode se apresentar como um processo revolucionário, no sentido de alterar aquelas estruturas e aquelas situações que lançam essas massas numa condição de precarização. A pergunta ou o questionamento que se apresenta é o seguinte: essa consciência, essa relação das massas com a realidade, gerando uma consciência, ela é fomentada no interior das relações de poder por uma espécie de um núcleo dirigente, ou esse contato com a realidade e essa formação de uma consciência das massas, ela surge espontaneamente. Como é que isso se dá com Álvaro Vieira Pinto? Ela é um processo intencionalmente construído, tanto a serviço da opressão, quanto a serviço da emancipação das massas. Aí nós vamos ter o quê? Uma alternativa para fazer circular nas escolas e nas universidades um tipo de conhecimento que não vem de fora, um conhecimento alheio à realidade nacional, mas que nós temos o compromisso de criar este conhecimento avançado, tanto do ponto de vista científico, quanto instrumento de transformação da consciência, para inaugurar um novo agir e interagir do indivíduo no coletivo. Por isso que é um processo intencionalmente construído. E aí tem uma implicância direta com aquilo que nós somos e fazemos na universidade. Tá? Ou as coisas é ou não é. Tá? Então você tem que começar a tomar uma decisão, do ponto de vista ideológico, que ideologia eu vou defender? Tá? No meu trabalho de docente, no meu trabalho de pesquisador, tá? Direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, em que resulta o meu trabalho de docência na universidade? É para reificar a ordem opressora que está aí, reificar um sistema econômico que está aí, reificar essa realidade desumanizante, onde hoje temos milhões e milhões de pessoas desempregadas e pessoas passando fome. Quer dizer, que tipo de posição, de postura eu, enquanto intelectual, vou ter? Ou vou querer começar a pensar, tá, de um modo diferente para encontrar as razões, tá, pelas quais eu devo me embrenhar para pensar diferente, para construir ideias diferentes que motive os meus orientandos, os meus alunos a pensarem diferente para que amanhã eles possam agir diferentemente. Gente, isso é um processo que não implica pegar em armas. É um processo de mudança do pensar e do agir. Portanto, é um processo histórico, tá? Que acompanha os fluxos de fatos e acontecimentos que, uma vez metabolizados e compreendidos criticamente, nos levam a elaborar ideias e motivar ações e relações que levem o quê? A emancipação do indivíduo e deste na comunidade que está inserido. É nisso que eu fico entusiasmado com essa ideia de uma ciência popular.
essa ciência popular é mais ou menos o seguinte: pessoal, vamos abaixar a bola. Quer dizer, vamos sair daquele discurso clássico, mas não o clássico aqui como rejeição, mas o clássico enquanto obsessão de transmissão do conhecimento pensado de forma mecânica, sem que ele se torne instrumento de mudança social. Capite? Então, aí está o ponto de partida, o modo como devemos nos comportar enquanto docentes e pesquisadores a favor da causa da mudança. Né? Então, digamos, e vamos reafirmar, é um processo construído intencionalmente. E para isso, nós temos que fazer um esforço, tá, de conversão para o quê? Para pensar o logos, mas o logos aqui quer dizer o que está aí, tá? Tomar essa realidade que está em nossas mãos, e em cima dela pensar, escrever, analisar, sem medo de ser feliz, como diz o outro. Tá? Quer dizer, desta forma, você, como um sujeito pensante, se aproxima da realidade e você faz a abertura pessoal para que essa realidade seja, seja metabolizada no seu pensamento de maneira sistemática, de maneira feita da melhor forma possível. E isso vai servir de quê? De indicador de ação, tá? Para todos aqueles indivíduos, alunos, etc., que vão passar em nossas mãos. Então, você começa a espalhar, disseminar a educação para o pensar. E o pensar para compreender as condições de vida que a gente se encontra. Então, ciência e existência são duas coisas que andam juntas. Ok? Essa é a reflexão que eu posso fazer. Perfeitamente, agradecido, Favre. Por isso que agora vem o tema que pretendo abordar, mostrando essa relação entre desenvolvimento nacional e os problemas regionais. Tá? Tanto a nível de ideologia do desenvolvimento nacional, quanto a nível de consciência nacional, não há conflito com a região. Assim como há uma consciência, segundo Álvaro Vieira, há uma ideologia do desenvolvimento nacional, nós, como intelectuais e pesquisadores, deveríamos trazer estes indicativos, esses fundamentos que o Álvaro pensa a nível nacional para a construção de uma ideologia do desenvolvimento regional. Também não há conflito entre consciência nacional crítica com a consciência regional crítica. Porque a base da consciência, a base da realidade, com variantes culturais, ela é a mesma. Entende? Então, é possível a gente estabelecer essa relação entre desenvolvimento nacional e os problemas regionais. Diz Álvaro Vieira Pinto ao longo do seu pensamento. Nesse sentido, a gente tem que se referir aos problemas regionais em três contextos de forma reversível, recíproca, tá? Partindo sempre de uma atitude endógena, onde o primeiro contexto, tá? A gente deve referir-se à região enquanto parte do contexto nacional situado geograficamente pelas fronteiras existenciais de uma comunidade, com contornos e culturas bem definidos.
Quer dizer, esse contexto, enquanto território específico ou nacional, eles não estão em contradição. Eles estão imbricados. E que, se há uma contradição, ela se manifesta a nível nacional, mas também a nível regional. Então, o segundo contexto refere-se ao território nacional do país, devido que a reciprocidade da realidade do território nacional com o território regional da população. E, por fim, o contexto maior, que é o quê? A relação do nacional com o continental, o global. Só nesse processo a gente consegue entender que o racional é o nacional. O nacional está ligado ao regional e ao internacional. E todo o processo de desumanização está na submissão de segmentos sociais a essas relações, tanto a nível regional quanto a nível internacional, sempre que há uma submissão de indivíduos e classe a interesses alheios à vida do indivíduo e das massas miseráveis. Então, daí a necessidade do quê? De uma ciência própria. De novo, estou insistindo nesse tema, que está diretamente vinculada à superação de quê? Do desenvolvimento regional e vice-versa. A ciência própria, ela preconiza a finalidade social de quê? Da ciência, da produção do conhecimento via pesquisa científica. Então, o vínculo da ciência é sempre com a realidade nacional. Tá? Essa realidade social, nacional que expressa condições desumanas das massas. A ciência nacional só é apropriada para o desenvolvimento quando for capaz de superar os problemas regionais com soluções compatíveis às exigências dos problemas que vão surgindo nos diferentes locais da nação. A ciência assume desse modo um caráter eminentemente social, cujos resultados das pesquisas devem reverter em instrumento para solucionar os problemas, tanto a nível regional quanto a nível nacional. Então, embute nessa ideia, a questão da educação. Uma educação desvinculada ao contexto real é uma agressão humana às massas. Por quê? Porque se faz o aviltamento da consciência social das massas por um conhecimento, por uma ciência que lhe é alheia às suas condições reais. O que queremos afirmar é que, assim como existem as condições coloniais fixadas pelos países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos, a situação interna também condições colonialistas. Quando uma região nacional é mais desenvolvida que a outra. Tá? Vejamos nós, o pensamento de um pesquisador de São Paulo diverge em condições, em resultado, em ideologia, de um pesquisador situado na região de Canoinhas, na região do Rio Grande do Sul. Entende? Por existirem, veja bem, por existirem muitos fatores condicionantes dessa situação contraditória,
tá? Não cabe aqui analisá-las, porque são muitas. Com isso, existe uma sobreposição de uma para outra região, instalando a contradição interna entre regiões nacionais desenvolvidas e subdesenvolvidas. Umas mais avançadas e outras menos avançadas. Tá? Vamos pegar o setor, por exemplo, da educação. Não temos condições de comparar, por exemplo, uma educação nossa, aqui na região de Canoinhas, com a região metropolitana de São Paulo. Né? As diferenças culturais são imensas. Né? E para gerar condições de formação de uma consciência crítica, é necessário a gente respeitar a cultura regional, em que os processos educativos estejam vinculados aos processos sociais e culturais da região e a região vinculada ao nacional, e não ao contrário. Por isso que as políticas educacionais são equivocadas. Vem de onde? Diretamente do Ministério da Educação para o quê? Para a região e para a escola. Enquanto que a escola não tem autonomia de definir políticas de ação educativa de acordo com as condições culturais da região. Daí a necessidade de uma unificação das decisões e ações nacionais solidárias, criando, consequentemente, condições de superação de vida material e cultural dentro de uma mesma nação. Por isso, a própria ciência nacionalista contribui para superar esse tipo de problema interno da nação pela unidade do país e encaminha a resolução do problema da soberania externa quando produz a própria ciência e usa o menos possível a ciência alheia, assim como se usa a ciência metropolitana para se sobrepor às condições regionais, a fim de contribuir e garantir o desenvolvimento nacional equilibrado e harmônico entre as diferentes regiões de uma nação. O que se quer esclarecer é que todo o trabalho de pesquisa científica prioritariamente deve incidir sobre o contexto regional de onde emana os problemas que clama por soluções. É nessa perspectiva que a universidade possui uma função social. A escola também, neste caso, tem uma função social. Tá? Porque nós devemos o quê? Enquanto docentes, instrumentalizar os indivíduos de uma comunidade em conhecimentos avançados para que interfira positivamente na realidade, a fim de superar muitas contradições. Então, nesse aspecto que eu acabei de colocar, essa relação entre o regional e o nacional, é o critério que os países desenvolvidos, o capital externo, usa para o quê? Para se alocar numa região do país para extrair delas o que eles necessitam para melhorar a qualidade de vida na metrópole. Ou seja, Santa Catarina tem a vocação para produzir hortifruti granjeiros. Então, as empresas externas vêm para cá para fazer a superprodução do que eles precisam lá para alimentar com melhor qualidade o quê? Os indivíduos das metrópoles. Então, isso serve de critério para quê? Para escolher a região para ser explorada no país subdesenvolvido. E o ponto de partida para superar
o subdesenvolvimento e começar a desenvolver o país é justamente fazer com que os processos científicos incidam sobre o desenvolvimento, a superação das contradições em que os indivíduos estão imersos nos países subdesenvolvidos. Parece que isso é uma trivialidade, mas não é. É uma questão de compromisso social do intelectual agindo em função da produção de conhecimentos novos, para criar condutas novas, relações novas e uma nova consciência dos desafios a serem enfrentados coletivamente. Daí que o pensar local em torno dos problemas existenciais de uma comunidade contribui para o nascimento de uma ciência preocupada e ocupada com a cultura local de uma comunidade. Esse é o caráter finalístico e social da ciência que impulsiona a resolução dos problemas regionais. Torna-se imprescindível compreender que os problemas regionais e nacionais estão reversivelmente vinculados. Por isso, quando se realiza análise ou alguma abordagem em torno do desenvolvimento nacional, estamos, direta ou indiretamente, interpretando a realidade regional e vice-versa. Ter certeza disso torna-se o fundamento para a prática do pensar local, de onde origina-se as ideias propulsoras do desenvolvimento regional endógeno. Não é fazer como os nossos coleguinhas fizeram na FURB. Você usa uma bibliografia de fora para interpretar os problemas de dentro. Não é por aí. É o nosso esforço pessoal de leitura da realidade que vamos gerar uma correta, autêntica interpretação da realidade. Tá? Não adianta eu aqui de Rio do Sul, movido por uma cultura específica, ir lá em Canoinhas, tá? E fazer um levantamento, uma interpretação filosófica, sociológica daquela realidade. De alguma maneira, essa minha interpretação vai ter uma inferência subjetiva e, portanto, num grau de inautenticidade muito grande. A consciência dessa forma de pensar, o pensar local, possibilita a pesquisa sobre os problemas regionais, que se constitui numa ciência local que, alimentada pelo conhecimento com o mesmo caráter, vinculando tanto a ciência oriunda do conhecimento local, quanto a ciência oriunda do saber nacional e universal, contribui para fazer avançar a ciência e buscar simultaneamente soluções para situações novas que surgem na comunidade, seja ela local ou nacional. Isso é criar a própria ciência adequada e apropriada para dinamizar o desenvolvimento de uma nação íntegra e integral pela vinculação da produção do conhecimento local para o nacional de forma progressiva, contínua e irreversível. Então, as universidades, dentro da função que lhe é inerente, realiza esse trabalho científico cujo os resultados incidem diretamente sobre o contexto local da comunidade em que está inserida. E aqui nos permite uma reflexão sobre a nossa universidade. Qual é a razão de ser desta universidade? Eu sempre defendia, quando eu estava no instituído, na instituição, de que um curso na universidade só tem razão de ser naquela universidade se esse curso der, de alguma forma, alguma contribuição
para a resolução do problema da especificidade que esse curso se propõe a realizar. Eu fico, por exemplo, indignado quando temos um curso de mestrado e doutorado, e se você faz um levantamento das dissertações e teses, elas normalmente focam problemas fora da realidade regional. O foco principal da universidade deveria ser o quê? Desenvolver projetos de pesquisas relacionados aos diferentes setores da sociedade regional, para que aquele conhecimento produzido alavanque ações positivas, proativas, para resolver os problemas regionais. É nesse sentido que a universidade tem um papel preponderante no desenvolvimento regional. Do contrário, ela apenas faz um discurso alheio a si próprio. Capite? Então, aí vai um pequeno questionamento sobre de que modo as nossas universidades. E ali, nós, enquanto investigadores, pesquisadores, temos um amplo contexto de ação e de reflexão, de análise filosófica e sociológica que nos colocaria na vanguarda do processo de produção do conhecimento, vinculado à realidade local. Ok? Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento regional. Dito isto, então, vocês vão me permitir que eu vou pular as políticas, porque essas políticas que eu elenco nesse artigo, elas estão mais profundamente explicadas na hora que eu entrar naquele texto, que ainda não terminei, sobre a questão das políticas para o desenvolvimento nacional. Então, vou me reservar um tempo específico para dar uma atenção maior sobre as políticas naquele texto que vocês receberam. Ok? Então, mediante essa questão da relação do desenvolvimento nacional e regional como um processo imbricado mutuamente, qual é a ética e qual é a responsabilidade individual, tá, no desenvolvimento com reflexos coletivos regionais e nacionais? Há uma ética para se fundamentar uma ação nacionalista para o desenvolvimento tanto da região quanto da nação? Bom, essa temática sobre a questão da ética e da responsabilidade é de particular importância no processo de desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque assim como pode sustentar e orientar a conduta coletiva para o desenvolvimento nacional, pode, da mesma forma, a ética sustentar e justificar a luta coletiva comprometida para superar as condições desumanas do subdesenvolvimento, como consequência de imposição dos interesses imperialistas das nações desenvolvidas sobre as subdesenvolvidas. Diante dessa realidade, então, nascem duas concepções de ética para o desenvolvimento da nação. Uma ética idealista do dever ser, caráter profundamente idealista, determinista, ahistórica, tá? Diante das condições reais do país subdesenvolvido, e outra, uma concepção ética, a do ser, portadora de um caráter histórico que se constitui os fatos e acontecimentos, que não se conformam com a estabilidade das práticas sociais de um momento da história ou etapa do desenvolvimento nacional.
O ser da nação só se humaniza com uma ética que permite uma evolução qualitativa das práticas sociais e dos efeitos positivos que produzem em sociedade, que evolui de um estado mais primitivo e colonialista para um estado mais avançado, mais perfeito e mais humanizado, se comparado com as práticas sociais das etapas históricas anteriores ao momento presente da sociedade. Então, há duas éticas. O que implica a ética idealista? A ética idealista, tá, para o desenvolvimento, ela fixa padrões sociais dos velhos hábitos, tradições e comportamentos padronizados de produção, estabiliza as desigualdades entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, tá? Onde a segunda, a subdesenvolvida, submete os interesses à primeira. Um padrão, tá? Esse é o padrão de dominação e de exploração consagrada pelo bloco de países metropolitanos, que se impõe sobre o país subdesenvolvido. Essa ética pode ser denominada ética do dever ser, da consolidação das desigualdades, e não da justiça nos processos produtivos e de consumo entre nações desenvolvidas em relação às nações subdesenvolvidas. Então, todas as práticas sociais que não se integram ao sistema consagrado pelas sociedades imperialistas têm de ser combatidas, enquanto elemento desestabilizador de hábitos, valores e comportamentos até então cultuados como válidos, verdadeiros, a qualquer tempo e a qualquer lugar da sociedade subdesenvolvida. Essa é a ética da opressão, da desumanização do ser da nação. É a ética do dever ser. Essa ética preza e valoriza a interpretação dos próprios fatos e acontecimentos, em vez de valorizar o seu real estado concreto. É mais fácil a gente fazer um discurso sobre do que uma abordagem fenomenológica do fato, constitutivo de todo um modo de ser e de viver para conformar-se com a situação. Essa é a condição atual em que nós nos encontramos hoje. Tá? Ah, você é um comunista porque você pensa diferente, você está desestabilizando. Um governante de esquerda só põe o país em situações precárias porque visa a distribuir melhor a renda. Então, uma ética do desenvolvimento caracterizada pela visão idealista, isto é, antecipada dos fatos, é própria da elite que possui um profundo interesse para que a sociedade se estabilize naquela etapa do subdesenvolvimento, porque lhe é profundamente vantajosa essa situação socioeconômica. Quer dizer, tudo conflui para que se mantenha intacta a atual condição desumana em que as pessoas estão imersas. Todo movimento contrário aos padrões aceitos e consagrados, seja pela igreja, seja por questões ideológicas, tá? Tem que ser mantido a qualquer
preço. Os sistemas, os meios de comunicação agem para que isso se consolide. Por isso que quando há, de alguma forma, alguma iniciativa para desestabilizar, entre aspas, esses padrões consolidados, a gente vai encontrar inúmeras dificuldades. Como nós estamos encontrando, né? Para tentar encontrar um espaço possível, com um intelectual convicto de que é preciso que a gente comece a pensar o mundo mais próximo em que nós estamos vivendo para constituir o quê? Ideias novas que orientem novas ações e relações na busca de um mundo melhor. Então, a segunda visão, então, é a visão ética, é aquela que coloca como fundamento as práticas e relações sociais favoráveis ao desenvolvimento nacional. É aquela que busca, a qualquer preço, a qualquer custo, a superar aquela condição de falsa harmonia, de falsa estabilidade que se encontra na sociedade. Então, as relações sociais são aquelas que contribuem para a evolução positiva do ser, da nação subdesenvolvida, para um nível superior em relação ao desenvolvimento nacional, que se encontra no momento presente em nosso país. Somente a consciência crítica é capaz de fundamentar a ética enquanto ser nacional de uma sociedade em luta para desenvolver-se. Por quê? Porque constrói para si um caráter civilizado e de bem-estar humano do indivíduo que habita em sociedade e produz sua história através de práticas e relações sociais para o crescimento da classe trabalhadora e das massas da nação. Aqui encontramos o sentimento de solidariedade social, necessária à ética do ser da nação, vinculada ao processo de humanização, na luta constante de que todos alcancem uma razoável igualdade de condições para sobreviver com dignidade. Então, a ética do desenvolvimento do ser da nação consiste em estar fundamentada nos fatos e acontecimentos que determinam a marcha da história do desenvolvimento de uma nação. O contexto social de um país é a referência de um comportamento coletivo que determina as mudanças necessárias para a nação ascender do estado de subdesenvolvimento para o estado de desenvolvimento. Esse é o fundamento social de uma ética comprometida para a promoção da humanidade coletiva da nação. É nessa perspectiva que valores tais como respeito, seriedade, justiça, cidadania, dignidade, bem-estar, etc., constitui a ética do ser da nação solidária para comprometer-se com o desenvolvimento social e humano, porque ao mesmo tempo em que o cidadão é produtor da riqueza material, tem acesso a elas para possuir vida digna e simultaneamente contribui para o projeto de emancipação nacional através do desenvolvimento íntegro e integral de si e da nação. Então, nenhum país necessita discutir e analisar o tema ético como as sociedades em condições de subdesenvolvimento, pois, ao compreender as condições reais
subhumanas em que se encontra o ser humano, do ponto de vista individual e coletivo, percebe em que nível se encontra a nação estagnada pelas condições do subdesenvolvimento e vislumbra a possibilidade de viver outros valores, outras relações no coletivo, no sentido de engajar-se para contribuir com a mudança do atual estado em que se encontra o indivíduo, a nação estagnada, para um outro estado e nível de desenvolvimento superior ao atual. Então, o que exige a ética do desenvolvimento? Primeiro, sensibilidade social aguda. Segundo, a presença do pensar no modo de existência das massas trabalhadoras. Terceiro, a recusa do ponto de vista das classes afortunadas, dóceis e inspiradoras, teológicas desligadas do processo criador nacional, ou nele intervindo a favor das conveniências estrangeiras. Entretanto, a ética do desenvolvimento só poderá ser anunciada com base na prática social do desenvolvimento em moldes nacionalistas. Só assim o filósofo estará apto a pressentir e despontar de novos valores e acolhê-los na consciência para um agir mais enfático a favor do desenvolvimento. Então, pulando um pouquinho aqui, afinal de contas, em que consiste e qual o significado da responsabilidade individual na ética do desenvolvimento nacional e regional? Tá? Quando se realiza a crítica da invasão do capital externo, está se afirmando a necessidade de libertação dos países subjugados aos interesses do modelo imperialista. Isso requer autonomia no pensar e no agir individual e coletivo nacionalista libertador. Ou seja, tá? Implantar o desenvolvimento, a capacidade do ser humano e da sociedade subdesenvolvida autogovernar-se e autodeterminar-se para se tornar soberana a nível internacional e autônoma a nível nacional. Dito isto, então, vamos pular aqui. A responsabilidade consiste em aceitar a tarefa social coletiva de promover o desenvolvimento do país e a humanização da vida do nosso povo. A consciência da responsabilidade não é abstrata, e sim concreta. Julga-se responsável pelo que faz, tendo o seu próprio modo de entender aquilo que deveria ser feito e não é. Assume a atitude de desligamento da realidade. Trata-se de promover a transformação da realidade de modo a humanizar a vida de imensos contingentes do povo. Então, os atos a que se referem à responsabilidade individual são aqueles que a sociedade exige de cada cidadão pelo trabalho comum em participar da construção de uma sociedade na qual prevaleça o bem-estar individual e coletivo. Entretanto, o mais grave de tudo isso é que hoje as redes sociais e os meios de comunicação de massa difundem indiscriminadamente junto à sociedade uma cultura contra a responsabilidade de participação do povo em ações conjuntas para transformar a realidade que produz o fenômeno do imobilismo social das massas. Dessa forma, então, a gente
encerra a exposição de hoje, dizendo que as piores fugas da responsabilidade social no desenvolvimento nacional são a omissão política e o oportunismo no sentido de decidir com base a leviandade enquanto atitude de descompromisso com a realidade e o povo. A arte fútil, aquela que se manifesta dispositivo da ilusão de desviar a percepção do povo das reais condições em que se encontra a sua vida real, realizando a fuga da consciência social crítica sobre si e sobre a realidade das massas. O enriquecimento pessoal, acima e além da responsabilidade social, como compromisso coletivo na busca do desenvolvimento nacional. Todas essas são fugas, tá, para justificar a falta de responsabilidade na construção de um processo de desenvolvimento nacional. Dessa forma, então, a gente encerra esta exposição para a gente partir para o debate, né? Obrigado, Sandro. Muito bem, Favre. Agradecido pelas suas colocações, pelos argumentos, pelo debate que as ideias proporcionam no âmbito e no desafio de pensarmos o desenvolvimento nacional, né? Desafios esses éticos, porque políticos, né? Porque necessariamente também estéticos, porque tem a ver com a beleza da ação ou da possibilidade da ação política no sentido de articular e constituir possibilidades de justiça social, né? De vida digna, para a ampla maioria da população. Tá? E, ao mesmo tempo, as linhas de força e as tensões que perpassam esses posicionamentos, esses ideais implicados na ação, né? Por conta de interesses de grupos privados, por conta de interesses de uma certa forma de organização da produção e, portanto, da organização social, que não tem, talvez, disposição para compartilhar as relações de poder e os pressupostos políticos, éticos e estéticos que uma proposta de desenvolvimento nacional, de fato, requer. E isso passa necessariamente pelas instituições, passa necessariamente pela produção dos discursos, passa pela produção de uma ideologia e da reprodução dessa ideologia do desenvolvimento nacional, né? Mas, sem delongas, eu passo a palavra para o professor Palomino, para que ele faça as suas considerações e apresente as suas questões também. Professor Palomino, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Favre, pela exposição. Certamente, siempre me ha llevado a refletir un poco sobre la ética en cuanto ao comportamento do ser humano. E isso porque parece que conforme os tempos avançam, uma das dimensões do ser humano em que menos há questionamento, naquilo que é, mesmo nem sendo ilegal, é simplesmente correto. E em uma época não muito distante, lembro, eu pertenço a um instituto, a I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos. E nesse instituto, quando a gente assina, o primeiro que recebe são 10 pontos do Código de Ética. Código de Ética que institucionalmente, quando falo institucionalmente, me refiro a todos os estamentos do governo, deveria existir, né? Deveriam levar quase como uma tatuagem, né? Sempre no lado, sempre levando, sempre executando. Essa consciência crítica deve estar, portanto, enmarcado por uma ética que
não me parece que esteja bem definida. Quando eu falo daquela instituição que eu pertenço, é porque estão escritas. E eu lembro algumas delas. Mas eu sei como encontrá-las rapidamente caso tenha alguma dúvida em aquilo que é permitido nessa instituição. Mas, para efeitos práticos, a universidade, que me parece ser o eixo do desenvolvimento, uma vez que é ali, neste lugar onde a discussão acontece, a ética não está presente, nem como disciplina, nem como marco de discussão. E me parece esse um ponto frágil na hora de pensar na formação de consciência crítica. Não sei para Álvaro Vieira Pinto se existiam umas linhas, uns pontos de partida, uns fundamentos, uns alicerces da ética para essa discussão. Se bem está claro que o comportamento é uma das, né, a responsabilidade é um desses pontos da tarefa de humanização e de levar todo o projeto nacionalista, se quer. Mas me parece que deveria ser um pouco mais pontual em quanto à ética. Talvez a simplicidade faz que seja brilhante, né? Pensar nos seres mais vulneráveis, pensar na responsabilidade, mas me parece que na discussão com pessoas as mais vulneráveis, justamente por não ter acesso a um grau intelectual de educação, pois não se entenda. E talvez esse seja o problema de uma pessoa que surge de uma condição vulnerável para uma condição de poder, de dirigente, de líder, que faz com que esse componente de ética não esteja presente necessariamente em seu atuar. Então, essa é minha exposição, em forma de pergunta, em forma de questionamento, em forma de reflexão. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do professor Fabri e dos demais colegas que certamente com suas opiniões enriquecem a discussão e me alimentam intelectualmente. Muito obrigado, professor. Tudo bem, Fábio. Fique à vontade para estabelecer seus comentários. Os comentários aqui daria para escrever sempre um artigo, né? São muito bem colocados os questionamentos que faz a gente pensar além daquilo que a gente escreve. E por isso que o debate ele é importante. Bom, a consciência crítica tem uma ética? Eu acho que essa é uma das questões fundamentais que o Palomino está me colocando. Quer dizer, a consciência crítica tem definido uma ética? A consciência crítica, por ser consciência do mundo nacional em que vivemos, ela se constitui não de um código, tá? Mas de princípios que determinam um pensar para definir um agir e um interagir. E é nesses princípios que indicam o agir e interagir que me parece que há um desenho de uma consciência ética no interior de uma consciência crítica. O qual seja, tá? O princípio, por exemplo, da coerência. Aqui eu me lembro que um dos personagens que me deu uma entrevista sobre o Álvaro Vieira Pinto, diz ele, o que me admira mais no intelectual Álvaro Vieira Pinto é a capacidade honesta e coerente no trato das questões filosóficas. Ou seja, ele sempre tinha em mente a realidade concreta quando estava construindo algum raciocínio teórico, filosófico, sociológico. Eu acho que ali, na consciência crítica, está embutido o quê? Uma consciência
ética, em expressar-se na forma de coerência, tá? Autenticidade, de que o pensamento não violente a essência do fato e do acontecimento. Tá? Que a conduta do pensador esteja, de fato, em sintonia com a realidade objetiva para extrair dela a ideia que possa gerar novas ações em cima da representação feita. Outro princípio importante que eu vejo no pensamento do Álvaro é a solidariedade. Tá? Há uma defesa implícita no seu pensamento de que a gente não pode se dar o luxo a pensar sozinho, mas é preciso que aprendamos a pensar juntos para, em conjunto, poder definir forma de ações coerentes com aquilo que a gente pensa. Entende? Por isso que antes eu havia colocado que a força, o poder, o conceito de poder em Álvaro está onde? Nessa solidariedade que a consciência crítica consegue despertar na ação comum de propósitos para a mudança de uma determinada situação concreta. Eu acho que ali está embutido um dos princípios éticos fantásticos. E a fidelidade. A fidelidade é o quê? Ao próprio pensamento. Ou seja, que eu, ao extrair da realidade, minha ação não contradiga aquilo que eu estou pensando. Que está mais ou menos embutido já no princípio da coerência. Nesse sentido, eu acredito que a consciência crítica absolve uma consciência ética absolutamente necessária, tá? Tanto para o pensador, quanto na estimulação do pensar das massas. E aqui vai um posicionamento meu. Sem dúvida, nós estamos vivendo hoje uma era órfã de uma consciência ética, em todas as direções e em todos os sentidos. E essa orfandade de consciência que nós vivemos no momento presente, eu diria até indiscriminada, é fruto, como o meu colega Palomino falou, fruto de uma ausência de um debate sério sobre a questão da ética na formação dos futuros profissionais. Entende? Não a ética enquanto código. O código está aí para intermediar conflitos, mas a ética enquanto um princípio que determina o agir e o interagir do profissional no contexto da sua profissão e no contexto social em que ele está inserido. Essa orfandade de consciência é um fato inegável e ausente na conduta individual e coletiva dos profissionais atualmente no contexto do setor produtivo brasileiro. Show! Beleza, professor, muito obrigado. Muito interessante mesmo. Muito bem, obrigado, Favre. Passo a palavra, sem delongas, para a professora Cíntia, para que ela possa fazer as suas considerações, seus questionamentos. Cíntia, fique à vontade. Muito obrigada, professor Favre, foi muito bom, né, poder ouvi-lo. Da fala de hoje, eu fiquei pensando, assim, algumas coisas, né? A primeira delas vinculada ao desenvolvimento regional, né? E eu achei muito interessante quando você fala, eu até depois quero voltar nesse ponto. Se tudo der certo, vamos ter o vídeo, né?
que você diz o seguinte: a ciência própria está desvinculada ao pensamento no desenvolvimento regional. Ela está vinculada ao desenvolvimento nacional, para superar problemas regionais. Essa interpretação, eu acho que é muito cara para nós, né, do desenvolvimento regional, porque, de certa forma, eu pessoalmente sinto um pouco isso, né, que a ausência de um debate sobre desenvolvimento nacional hoje parece que fortalece o desenvolvimento regional, né, mas, ao mesmo tempo, um desenvolvimento regional descolado da escala nacional. E isso, né, pelo que eu entendo, é um problema, e na visão do Álvaro Vieira Pinto, me parece que é realmente, né, um problema. Então, assim, o que eu tenho enxergado é que esse pensador parece nos convidar e até exigir, né, que os filósofos, os cientistas sociais encarem a ideologia como instrumento, né, de transformação. E aí eu achei muito interessante a finalização da sua fala também com as fugas, né, porque como elas se fazem presente, né. Então, assim, me parece que na nossa formação a gente tem uma exigência de uma objetividade que ela vai tentar, né, nos desvincular da ideologia. Então, toda uma construção de que o pensamento científico ele não pode ser ideológico, né? Isso é parte da nossa formação. Embora a gente, em geral, não consiga fazer essa desvinculação. Mas o Álvaro, né, chama atenção para que a gente tem que fazer, mas que seja uma ideologia para o desenvolvimento nacional, não é? E aí isso entra em choque com a formação que a gente tem, que é uma formação que estimula essa omissão política, né, através de um conceito de objetividade na ciência, né? Então, isso acontece, me parece, né? E aí isso gera esse descompromisso com a realidade, né? Isso que você fala da nossa completa falta de consciência ética, né? Da nossa orfandade da consciência ética, da nossa falta de sensibilidade social aguda, né? Que são elementos que ele diz que temos que ter, né? Então, casos como Genival e etc. estão aí toda semana, né? Para nos expor, para nos mostrar isso, que a gente exatamente tem uma falta, sofre de uma falta de sensibilidade social, uma falta de sensibilidade com as questões, né, da vida digna, né, etc. E aí, somos, né, acabamos nos envolvendo com a arte fútil, né, como um dispositivo de fuga, fazendo o contrário absoluto do que o Álvaro, né, sugere, né? Buscando esse enriquecimento pessoal acima da construção coletiva, né? Então, e aí também me lembrei um pouco hoje na sua fala do Weber e até coloquei aqui no chat, do Charles Mills, né? Quando eles chamam atenção para a organização da nossa sociedade, no caso do Weber, a organização da nossa sociedade de maneira burocrática e organizada, que nos faz, né, atuar em empregos, buscando sempre empregos maiores, né, e aí a gente vai se afogando nessas instituições e nessas organizações sem nenhum compromisso com a realidade, né? Então, eu achei muito interessante, foi possível fazer muitas conexões com o que a gente tem estudado no desenvolvimento regional, e especialmente foi possível fazer um exercício de olhar crítico, né, com o que a gente tem feito na vida e com o que a gente tem estudado. Então, muito obrigada. Eu gostaria de entrar com uma tese para refletir junto contigo, tá? Que é o seguinte: hoje nós estamos vivendo a miséria do presente
enquanto riqueza do possível do amanhã. A miséria do presente, em todas as direções e dimensões, é que nos desafiam a um pensar sincronizado entre o que somos e o que fazemos profissionalmente. Se a gente começar a trabalhar uma consciência do possível e da riqueza possível que podemos nos transformar enquanto profissionais, tá? Nós vamos começar a superar a formação enquanto resultado, enquanto quantidade de conhecimentos, pela formação qualitativa de consciência que nos habilita a pensar em alternativas novas para essa miserabilidade em que se encontra a sociedade atual. Por isso que eu comecei a minha fala com a miséria do presente, porque é uma miséria mesmo, a miséria no pensar, a miséria na qualificação profissional das pessoas, cada vez menos, à medida em que avançam as gerações, nós temos pessoas menos qualificadas para desempenhar suas atividades profissionais, porque a diminuição do conhecimento enquanto qualificador das ações de trabalho, de relações de trabalho, são notórias e públicas. Em todos os setores, a gente observem o quanto a gente já perdeu de qualidade no trabalho efetivo dos profissionais para produzir bens e serviços que melhorem qualitativamente a nossa existência. Isso é preocupante. Isso no setor da saúde, médico, enfermeiro, professor, filósofo, sociólogo, tá? Tudo isso porque a formação dos processos, a formação, não dos processos, dos profissionais, atualmente, não consegue conjugar no mesmo, fica repetido aqui, no mesmo processo, a evolução da consciência com a evolução qualitativa do conhecimento para melhorar a minha existência. Parece que, de um lado, a gente produz a formação do profissional e excluímos a dimensão da consciência pessoal sobre o que somos e o que poderíamos fazer. E isso causa um descomprometimento individual e coletivo das pessoas com a qualidade do pensar e do agir. Entende? Então, por isso que eu te digo, há um choque hoje nítido entre formação científica do sujeito e o desenvolvimento da consciência crítica para melhorar as condições pessoais e coletivas onde vivemos e convivemos. Tá? E aí, então, é importante toda essa reflexão que o Álvaro nos traz, que nos traz inquietações, que mediante a análise da miséria do presente, a gente seja capaz de vislumbrar a riqueza do possível num futuro próximo. Mas isso é necessário um comprometimento pessoal que vai além da rotina profissional. Muito bem, Favre. Cíntia, queres dizer algo?
Muito obrigada, professor. Eu estava anotando aqui, por isso que eu demorei. Eu entendi, né, a sua contribuição, acho que faz todo sentido. Muito bem. Então, nós temos aí já 10h55, estamos dentro do nosso horário aqui. Fávero, gostaria de ressaltar aqui, e claro que essas questões também exigem muita reflexão e exigiriam, evidentemente, um tempo alargado, e exigem esse tempo alargado, de cultivo da capacidade reflexiva, de cultivo de um pensamento dialógico, né, e de um debate extremamente importante e urgente, né? O que me chama atenção, sobretudo nesse pensamento e nas contribuições do Álvaro Vieira Pinto, para além daquilo que o Palomino apresenta, para além daquilo que a Cíntia coloca e da intensidade das suas teses todas, é o fato exatamente de alguém que nos convida a pensar uma proposta de desenvolvimento nacional, considerando o fato, né, de que nós temos uma herança constitutiva advinda de uma colônia de exploração, em que, ao longo, né, de boa parte da trajetória dessa colônia de exploração, o que subjaz é um ethos escravocrata. Né? É uma sociedade de senhores em relação a uma sociedade de escravos, né? De seres humanos e de vidas que são expropriadas da sua vida em função de um processo de acúmulo de capital. Me parece que nós, como colônia de exploração, começamos a nos ver como a possibilidade de uma sociedade, de um país, no final do século XIX e do século XX. É nesse momento em que, diante das pressões mundiais, das pressões, sobretudo, do capital, na época também, nós fomos obrigados a nos considerarmos como uma sociedade brasileira, né? E aí nos percebermos como uma sociedade composta por uma multiplicidade étnica, uma diversidade étnica extremamente interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente violentada, cerceada do acesso às condições básicas na luta pela sobrevivência. Depois de 300 e poucos anos de escravidão, nós libertamos os escravos, os senhores libertam os escravos, mas lhes retiram a possibilidade de terem a propriedade da terra. Depois de 300, 400 anos, nós chegamos ali nos anos 50, no momento em que Álvaro Vieira Pinto começa a ensaiar e está pensando profundamente essas questões todas. Nós estamos diante de uma massa de brasileiros analfabeta, né? Analfabeta total. Aqui sempre é importante lembrar, inclusive, Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, se constituem nesse contexto dos grandes movimentos pela alfabetização do país, quer dizer, uma massa de seres humanos cujos códigos linguísticos lhes são negados. E ao negar a capacidade de ler e de escrever, você nega necessariamente a possibilidade do indivíduo compreender o mundo no qual ele se insere. Não, e se é negado a capacidade de compreensão, a capacidade de ação, tanto quanto fica comprometida. O mundo não lhe pertence, porque ele não consegue decodificá-lo e participá-lo de forma intensa. Agora, feito todo esse diagnóstico e tantas outras variáveis que estariam em jogo aqui, de perceber que nos últimos 60 ou 70 anos, aquilo que nos traz no século XXI, por mais que tenhamos alcançado alguns avanços significativos em determinadas direções, nós continuamos subjugados, me parece, a esse ethos escravocrata, em que é preciso que tudo mude, para que tudo fique como está, potencializando agora o analfabetismo por conta
do excesso de informação por conta dos dispositivos eletrônicos que nos invadem cotidianamente, nos empurrando milhões de informações sem o devido tempo para que o indivíduo possa fazer a experiência com o pensamento, a expropriação do capital sobre o trabalho, a perda dos poucos direitos que essas massas de brasileiros desprivilegiados ao longo do tempo da participação da riqueza socialmente produzida pela nação, se apresenta até os dias atuais. Quer dizer, o que eu quero dizer efetivamente estamos diante, me parece, nesse momento também, de uma perda da capacidade de ação. Isso me parece que foi bastante demarcado na tua fala. E se nós estamos diante de uma perda da capacidade da ação comum, que é aquilo que caracteriza a política, por conta da privatização cada vez maior dos indivíduos, na sua luta pela sobrevivência, na sua luta individualizada pela sobrevivência cotidiana, intensifica-se cada vez mais a proposta aqui do Álvaro Vieira Pinto de pensar o desenvolvimento como uma ação de uma consciência coletiva, uma ação que possa ocupar a praça pública e no centro dessa praça pública nos tomarmos a nós mesmos como objetos do ponto de vista das contradições que nos constituem como sociedade brasileira, das nossas fraturas, e nessas fraturas as nossas singularidades, e nessas fraturas a possibilidade de nós reconhecermos as nossas potencialidades, como diversidade étnica, como diversidade de seres humanos extremamente criativos, no interior de um processo escravocrata que nos trouxe até aqui. O que eu quero dizer definitivamente é o quão atual é o pensamento do Álvaro Vieira Pinto, e o quanto seria interessante dialogar com ele, de acordo com as especificidades e singularidades do tempo no qual nós estamos vivendo. E as demandas que esse tempo lhe apresenta do ponto de vista político, ético e estético. Porque pensar o desenvolvimento aqui, num país como o nosso, num continente latino-americano, sul-americano, implica necessariamente pensar em justiça social. Significa pensar num processo de descolonização, de superação de um ethos escravocrata que atravessa o continente, se não atravessa grande parte dos povos do Sul, do qual nós somos um fragmento, uma parte disso tudo. Então, é um pouco nessa direção que fiquei pensando ao longo da sua fala, toda essa intensidade que o pensamento de Álvaro Vieira Pinto nos apresenta, e os desafios da cotidianidade, daquilo que nós estamos vivendo no tempo presente. Enfim, era isso. Não sei se tem alguma coisa, quer dizer ainda algo? Só para fechar, Sandro, eu quero dizer o seguinte: você me motivou a fazer uma afirmativa agora, que é o seguinte: no contexto atual, no mundo atual, principalmente diante da realidade nacional em que estamos mergulhados, me leva a afirmar o seguinte, que a velocidade com que as informações chegam até nós é igualmente proporcional ao seu esquecimento. Nós não paramos mais para processar racionalmente as informações que chegam até nós, pela quantidade, pelo tempo e por muitos motivos. E isso acaba nos levando para uma certa desqualificação como sujeitos possuidores da capacidade de pensar. E isso gera crise na prática do pensar sobre o mundo real. Quanto menos
capacidade de se pensar a si próprio e pensar a realidade, maior é a possibilidade da privatização do corpo e da mente, do pensamento humano. Porque, no fundo, nós não somos mais donos do nosso corpo. O nosso corpo é violentado pelos mecanismos produtivos, pelos excessos de trabalho que comprometem a nossa qualidade de vida. E compromete, da mesma forma, a possibilidade de desenvolver um pensamento próprio sobre o que somos e a realidade em que vivemos. Entende? Então, nesse ponto, de fato, nós estamos diante de uma miséria de pensar que nos leva ao quê? A privatizar o corpo, tá, como instrumento de produção inconsciente e diversificada de maneira mecânica. Não temos mais uma identidade pessoal pelo fato de não sermos capazes de processar as informações que chegam até a gente. Então, você disse muito bem, Sandro, no finalzinho da sua fala. Por isso que na próxima semana eu pretendo analisar o texto sobre consciência ingênua. Porque a gente valoriza a consciência crítica, mas a gente precisa compreender e situar-se dentro desse mundo informacional do qual nós não processamos mais a informação e cultivamos os esquecimentos. Muito bem, Favre. Há muito a ser pensado, refletido, e no pensamento e na reflexão também há ação, há muito o que fazer nessa perspectiva, né? Então, nós agradecemos aqui essa bela contribuição na manhã de hoje para pensar o desenvolvimento, né, sob pressupostos políticos, sob pressupostos éticos, sobre pressupostos estéticos e reconhecer, né, a urgência, né, desse exercício do pensamento, né, dessa potência do pensamento, diante das práticas fascistas que nós, né, estamos vivenciando, né, na atualidade. E também de pensar aqui, de provocar o pensamento no sentido de considerar, né, que o desenvolvimento também pode ser, né, manifestação de uma visão fascista de mundo. Né? Essa é uma questão que nos próximos encontros, inclusive, quero problematizar aqui a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, que me parece algo bastante intenso. Então, damos por encerrado o encontro de hoje, os trabalhos de hoje, e retomamos na próxima sessão, né, a oportunidade de continuar refletindo a partir do pensamento de Álvaro Vieira Pinto, os desafios do desenvolvimento. Cíntia, deixo a palavra com você, então, para concluir definitivamente o encontro. Então, muito obrigada, bom dia a todos, bom descanso, bom trabalho, e muito obrigada, professor Favre. Vai ser muito importante realmente pensar a consciência ingênua no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.